98 Talks. Talks, um resumo das notícias do dia, sempre no oferecimento de Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para sua empresa. É só acessar distribuirhigiene.com.br. Eu falei notícias com muita opinião, viu? E você acompanha todas as principais informações no nosso portal 98live.com.br. Lá também tem a aba chat para você interagir com a gente. Conectados na Rede 98, no 98 FM, 98,3, nos canais 198 e 698 da NET. Estamos também nos nossos aplicativos, Google Play e Apple Store, ou Apple e Google Play, é só lá baixar que você tem. E também você pode seguir todo esse nosso 98 Talks nas mais de 200 cidades que são atingidas pela Rede Mais HD, afiliada à Record TV, que está conosco todas as noites de 19 às 20 horas. Quer participar com a gente? Nossas redes sociais, @Rede98Oficial e @RedeMaisHD. Ou então pelo WhatsApp, claro, 319931169898. Luiz Fernando tá rindo por quê, meu amigo? Você está se divertindo hoje? Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, Paulo Leite. Boa noite, Rodrigo. Paulo Leite falou que nós temos mais de 200 cidades atingidas pela Rede Mais. Eu tô achando... Alcançadas. Tô achando... A gente é um terremoto mesmo nessa região aqui. Boa noite para vocês que nos acompanham. Boa noite, Paulo, Rodrigo. Bom programa. Já começou bem hoje. Alcançadas. Onde você ouviu atingidas, você ouça alcançadas. Muito embora, às vezes, a gente atinge as pessoas com muita determinação. Rodrigo Carneiro, boa noite. Prazer falar com você. Boa noite, Paulo, Luiz Fernando, a nossa audiência da 98, da Record. É um prazer estar aqui com você nessa sexta maravilhosa, próximo ao final de semana, cheio de má intenção na cabeça, mas com juízo. E que a gente atinja muitas pessoas e que deixe todos bem informados, felizes ou então infelizes, tristes aí, revoltados com a gente, mas de fato falando aquilo que a gente acredita e aberto ao contraditório, sempre com muito respeito. Olha, o Ministério da Saúde anunciou hoje a inclusão da vacina contra a Covid-19, a Coronavac, para crianças e adolescentes. Se a Pfizer era de 5 a 11 anos, e depois já tinha sido liberada para adolescentes, a Coronavac agora vai de 6 a 17 anos. O Butantan já abriu negociações, a produção do imunizante já está sendo feita. Para a Coronavac é utilizada a mesma dose dos adultos e foi o segundo imunizante pediátrico autorizado pela agência. O primeiro foi o da Pfizer. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, disse hoje que oficiou ao Butantan para saber qual o quantitativo disponível para uma provável compra. A instituição de pesquisa respondeu que tem disponibilidade de 7 milhões de doses para esse primeiro momento disponibilizar para vacinação das crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Lembrando que o governo de Minas tem doses da Coronavac estocadas, e porque não foram usadas como terceira dose, e as pessoas que deveriam tomar a primeira dose ou a segunda dose não compareceram. E aí, é mais um alento, mais uma informação? Como é que a gente analisa essa notícia, meus caros amigos? É mais uma vacina para a gente ficar polarizado, né? Mais uma vacina que as pessoas irão aceitá-las, vão ficar felizes por ela estar tendo mais uma opção ainda, em um volume maior de vacina disponibilizada, mas também com todas aquelas críticas que as pessoas aí já possuíam por parte da vacina, principalmente da Coronavac, principalmente por causa do João Dória, e aí a gente vai indo nesse caminho. Acho uma notícia boa, acho que a gente tem que ter opções mesmo, sempre que validar pela Anvisa, eu acredito, e que cada um tome a sua decisão de acordo com a sua consciência e que faça aí bem da sua palavra, sem catequizar o outro para o bem ou para o mal, cuidando de sua própria vida e sendo bem consciente e responsável sempre. Luiz, antes de você falar, eu queria anunciar entre nós a presença dele, o nosso nobre causídico, o nosso especialista nas ciências do direito, Antônio Claré Júnior. Boa noite, que prazer falar com você, meu amigo. Boa noite, Paulo Leite, boa noite, Luiz Fernando Rocha, Rodrigo Carneiro, a todos que nos acompanham aí na TV, na internet, na rádio.
um estudioso dessa ciência, né, que vem apanhando tanto nesse nosso Brasil por tantos. Boa noite a todos, sextou. Sextou. Luiz, agora vamos falar um pouquinho sobre a Coronavac para crianças, daqui a pouquinho. Crianças e adolescentes, 6 a 17 anos, daqui a pouquinho eu quero ouvir o Claré também. E aí, Luiz, é uma conquista, a gente tem uma vacina a mais, vamos parar com esse negócio de brigar, é do Dória, é do chinês, é do Manelzinho, é do japonês, nós vamos parar com isso um dia? Não vamos parar não, Paulo, infelizmente eu acho que não, mas eu vou te falar uma coisa, tinha que falar sobre esse assunto, eu particularmente, já falei aqui, já emiti minha opinião sobre isso. Houve argumentos horríveis essa semana, ao longo dessa semana, por causa das notícias, gente, por causa dos fatos envolvendo vacinação de crianças. Teve gente que teve a coragem de vir aqui para falar que a gente ia estar com as mãos sujas de sangue, porque nós jornalistas estamos incentivando a vacinação de crianças iam morrer por causa disso. Absurdo. Outras fake news, outras conversas que circularam aí, eu acho absurdas. Eu acho que nós temos aí 50 e tantas vacinas no calendário vacinal de crianças, ninguém questiona todas as outras como questionam essa. Mas essa foi feita em pouco tempo. Tá, quem sabe quanto tempo foram feitas as outras? Quem sabe de onde vem? Quem já olhou lá de onde elas são fabricadas? Qual laboratório fabrica, deixa de fabricar? Não faz, para mim, nenhuma diferença se é Coronavac, se é Butantan, se é Pfizer, desde que tenha vacina e que as pessoas que queiram possam levar seus filhos para vacinar. E que seja aprovada pela Anvisa, né, Luiz? Que seja aprovada pela Anvisa também. Claro, Rodrigo. Mas aí, para estar sendo aplicada, tem que ter sido aprovada, com certeza. Agora, o que me assusta, o que me espanta, a gente ver em rede social pessoas, inclusive pessoas que ocupam cargos públicos, seja no governo federal, seja onde for, quase que torcendo para que crianças morram para provar o ponto de vista delas. Tem gente quase dizendo, viu lá no interior de São Paulo, uma menina teve parada cardíaca depois de tomar vacina, vocês viram? Quase que torcendo para que isso seja verdade. Gente, vamos acordar quando a gente começa a torcer para que criança morra ou passa mal, para provar um ponto de vista, tem alguma coisa muito errada, ou conosco, ou com a nossa sociedade, ou com esse ponto de vista. Ô Luiz, o contrário também acontece, né? Só para você reforçar, o contrário acontece também, que antes uma corrida desesperada para vacinar a qualquer custo, sem ter a tranquilidade de saber da segurança. Estamos falando do passado, não do presente. Então isso também ocorreu antes de você entender a segurança da vacina, pessoas precoces querendo de qualquer forma, porque sabia que isso iria também politizar a pauta e seria favorável. Mas eu acho, aí é questão de opinião, Rodrigo, eu acho que você querer correr para ter a vacina não é tão grave quanto você querer provar o ponto de vista contra a vacina, torcendo pela morte dos outros. Mas você validar antes da Anvisa é um problema, né, Luiz? Mas ninguém validou antes da Anvisa. As vacinas só foram para o braço das pessoas com a Anvisa, depois da autorização da Anvisa. Daquela forçação de pauta que as pessoas falavam, que entraram nesse tema, inclusive, na pauta política da vacina, que é um absurdo, uma burrice sem tamanho, que era que pressionavam para que a Anvisa aprovasse rápido, de qualquer forma. Isso não foi verdade. Que a pressão existiu, mas não quer dizer que a Anvisa sucumbiu à pressão e agiu de qualquer forma. Pelo contrário, ela tem todas essas responsabilidades e fez da forma adequada como deveria. Então, até nessa pauta isso foi politizado, é isso que eu quis dizer. Eu gosto muito do que o Paulo Leite fala. Ultimamente a gente não tem discordado tanto. O Paulo Leite já divergimos bastante aqui no Talks, e eu gosto muito do que ele fala, me marcou muito, eu acho que a gente tem que levar para a nossa vida. Quando a gente debate, a gente não tem que ganhar debate. Não temos que ganhar o debate. Você tem sua posição, o outro tem a posição dele, talvez você até troque sua posição de acordo com o convencimento. Então, esse negócio de torcer para dar errado, pelo amor de Deus, dá vontade de dar uns tapas nesse povo. Que bom que morreu criança lá. Cara, tenha vergonha na cara, não fica torcendo para o negócio. Os ignorantes não mudam de opinião, né, Claré? Exatamente. As pessoas têm que aprender a mudar de opinião. Eu, por exemplo, não é segredo para ninguém, sou absolutamente contra passaporte sanitário, está se provando algo inútil, mas sou a favor das vacinas, que está se provando altamente eficaz. Aí, se eu me posiciono desse jeito, aquele cara anti-vax me agride. Morreu fulano, morreu ciclano, está torcendo. O outro está me agredindo, você é contra a ciência, passaporte sanitário. Gente, apenas avalie o que está acontecendo e torça pelo melhor.
Você não tem que vencer debate, não. Debate é para a gente crescer, para aprender. Isso aí Paulo Leite sempre disse. Claré, eu não sei se você conhece um filósofo piauiense chamado Gentil de Souza Leite, meu pai. Esse filósofo piauiense dizia o seguinte: meu filho, se você está debatendo com alguém e a ideia do outro é melhor do que a sua, abrevie seu tempo. Faça com que a ideia do outro seja a sua também. Ele me falou isso quando era menino. De lá para cá eu aprendi. Debater significa expor o seu ponto de vista, criar o espaço para que o outro exponha o seu ponto de vista, e ninguém tem que ganhar. Num debate, os dois podem sair ganhando, os dois podem sair perdendo, mas os dois saem aprendendo, e essa é a grande verdade. Esse negócio de eu avisei é muito chato, cara. Nossa, isso é muito chato. Parece que você tá torcendo para um negócio acontecer. Todos estamos no mesmo barco, gente. Essa pandemia, a gente não sabe nem a origem até hoje. Eu não sei. Será que foi o avanço em relação ao meio ambiente e aquele vírus que era de um animal passou sobre a gente? Ou será que foi criado em laboratório? E se foi criado em laboratório, por quê? Então, nem isso a gente sabe, nem a origem. E aí nós vamos discutir coisas avançadas. Gente, nem os médicos estão sabendo. O Rodrigo Carneiro foi muito feliz aqui ao dizer que o pediatra dos filhos dele entende que se não tem comorbidade e tal, é melhor não colocar. O outro pediatra acha que tem que vacinar todo mundo. Nem eles estão muito certos do que deve ser feito. Então, assim, vamos ter calma, vamos ter paz e vamos fazer o que a gente acha que é o melhor. Se você não quer vacina, não tome sua vacina, pare de agredir os outros que defendem vacina. E se você é tem a crítica, né? Antivax, tarado por vacina, isso aqui, tarado por vacina, não tente mudar a cabeça do outro. Coloque sua ideia e pronto. Vamos na paz, vamos no diálogo. É bom lembrar que nesse caso que vocês abordaram, o Luiz Fernando lembrou e você falou também, em Lençóis Paulista, uma cidade do interior de São Paulo, a prefeitura agiu prontamente, suspendeu a vacinação, porque não sabia exatamente as causas. 10 especialistas, analisaram o caso da menina e descobriram que ela tem uma doença congênita que era desconhecida da própria família. A parada cardiorrespiratória poderia ter vindo antes ou depois. Mas foi certa a atitude da prefeitura de Lençóis. Porque o caso tinha que ser investigado como foi. Para de vacinar, investiga a questão, descobre o que é e depois, posteriormente, tome parecer. em consideração. E uma terceira questão, qualquer medicamento poderá, em um determinado indivíduo, sabe-se lá em quantos por cento da população, causar uma reação adversa. Se você tomar 10 litros de água, os seus rins podem ir à falência. Água. Então, tá aí, só para você ter uma ideia do que pode acontecer com a sua vida. Lógico que a vacina não é perfeita e nenhuma delas, nem sarampo, nem catapora, nem coqueluche, nem cachumba,
nem paralisia infantil, nem qualquer uma delas, elas não têm. Mas olha a população imunizada, como fica garantida de que não contrairá uma grande massa dessa população, não contrairá a doença para a qual foi vacinada. Então é isso que tem que se estudar em casos não só da Covid-19, mas no histórico das vacinas. E aí derruba-se uma série de bobagens que são faladas. E é importante, Paulo, a gente levar em consideração também, pelo fato de ser algo novo, natural que esteja em constante atualização. E a verdade de hoje não necessariamente reflete a verdade de amanhã. Então, aquela pessoa que levanta uma bandeira e ela faz uma afirmação de forma taxativa, ela acaba se comprometendo na hora que vem uma atualização com relação àquele tema e por uma questão até de ego e vaidade, ela tem uma dificuldade em aceitar. Então, isso é muito errado, tem muito mais a ver com o estado de ego do que com a lógica e a razão. E a gente está falando sobre vidas, a gente está falando sobre tratamento, a gente está falando sobre se proteger, sobre você ter a melhor decisão para você e para sua família. Então, de novo, gente, só os ignorantes não mudam de opinião e que estão fechados com uma tese. Pare de replicar aquilo que você recebe de forma superficial de redes sociais. A gente fala isso tanto aqui no nosso programa, né? Mas para não se alongar muito, eu acho que bom que temos aí mais uma opção. Que bom que a gente tem aí agora um volume maior também disponível para aquelas pessoas que têm a vontade de vacinar seus filhos, eles podem tomar a decisão de ir lá e vaciná-los. E aqueles outros que não têm vontade, não vacinam. Que bom que a gente vive numa democracia e as pessoas ainda são livres para tomar as suas decisões. Por enquanto, né? E lembrando lembrando até um grande político aí, que eu não me identifico tanto com ele politicamente, por suas ideias, mas que foi um grande nome mineiro, né? Juscelino Kubitschek dizia alguma coisa do tipo, costumo voltar atrás, não tenho compromisso com o erro. Eu dizia algo parecido com isso. E assim temos que ser, como Juscelino Kubitschek, não ter compromisso com o erro. Eu li essa semana um artigo da cientista Natália Pasternak, que ela fazia um alerta para até uma coisa que a gente de vez em quando usa aqui inadvertidamente, falando das vacinas que estão sendo utilizadas de maneira emergencial. E não é. A vacina toda vacina está sendo usada depois de que cada agência reguladora de cada país estuda o processo completo dela e autoriza. A partir daí, não há nenhum ato emergencial na aplicação. Então, é bom que as pessoas às vezes falam isso nas redes sociais, é bom a gente também contribuir com essa informação. O governo federal vai repassar 120 milhões de reais para o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, por quem eu não tenho a menor admiração, para que ele recupere as estradas danificadas. No Brasil inteirinho são 418 milhões, o maior quinhão é nosso. Nesta sexta-feira, 7 trechos de rodovias federais foram interditadas devido a problemas relacionados com a chuva. Nesta sexta-feira passada, né? Eu estou lendo uma notícia que está falando do que aconteceu na passada. 3 rodovias totalmente fechadas, a 262 em Córrego Danta, lá teve uma erosão enorme na pista, a 381 Leste em Nova Era, com afundamento da pista, todo mundo lembra das imagens daquele biscoito cream cracker, a 381 parcialmente interditada em Brumadinho, é uma pista só num pequeno pedaço, que está dividindo, as pistas estão sendo divididas, em Nova Serrana e Florestal, e a 381 também, a 381 Leste em Bela Vista de Minas. A BR-459 em Senador José Bento, surgiu um buraco, ela também está totalmente interditada. O governo federal abriu esse crédito, 418 milhões para o Brasil inteirinho, e nós vamos pegar aqui 120 milhões, uma parte para ser usada em conservação e recuperação dos ativos de infraestrutura da União. Tem até uma discussão, e eu começo já com essa discussão. Antes da discussão, eu queria tirar uma dúvida aqui, que na sua fala, o que você falou do DENIT, que não tem
grande afeto. Eu boiei aqui. Opa, pelo amor de Deus. Você quer a explicação completa? Não, eu gostaria que fosse editado assim. Na história desse órgão, e ele não demonstra nenhuma evolução na sua gestão, na história desse órgão, as irregularidades cometidas são assustadoras. Muito pouco se fez até hoje para punir diretores inescrupulosos, políticos que se assenhoram de cargos dentro do DENIT. Existe um partido, o PR, que agora virou, esqueci como é que ele virou, mas ele era o PR anterior. É o partido do presidente atualmente. O PL, hoje é o PL, exatamente, hoje é o PL. Ele se assenhorou do DENIT de uma forma assustadora. Nos últimos 30 anos, 20 anos de existência do PR, nos últimos 20 anos, quem indica toda a diretoria do DENIT é esse partido. De maneira escandalosa. Então, o DENIT não merece mesmo o nosso apreço. Eu já fui processado por eles, inclusive já perdi um processo, porque eu tive a língua muito rápida para fazer referências a um dos diretores do DENIT aqui em Minas Gerais. Mas não retiro o que eu falei na época, só não repito. Mas não retiro o que eu falei na época. Agora, até para preservar novos processos contra você, Paulo, mudando o assunto, mas mantendo, como é que as coisas mudam, né? Assim, as pessoas mudam sua posição, mudam às vezes sua identidade, no sentido de identidade pública, né? Hoje, um dos ministros talvez mais aplaudidos do governo Bolsonaro já foi diretor-geral do DENIT no governo Dilma, né? Como é que as coisas mudam bastante, né, no Brasil? Mas ele foi depois da limpa, né, Claré? Ele foi depois da limpa que foi feita no DENIT. Sim, mas eu tô trazendo, ele foi de 2012 a 2014, né, no final do governo Dilma, só trazendo como é que é interessante, que ele é um dos mais aplaudidos hoje, e realmente aplaudido com razão, com grandes entregas, e quando você para pensar, fala, nossa, no histórico dele, ele foi diretor-geral do DENIT na Dilma, né? Como é que as coisas... Não estou criticando, não, estou só ponderando e colocando isso aqui para pensar. Não tenho procuração para defender o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, obviamente, e não se trata disso, mas o DENIT ele foi criado no começo dos anos 2000 e depois de 10 anos, o DENIT ainda não sabia exatamente a razão pela qual ele tinha sido criado. Ele substituiu o DNR, como é que é? DNR, né? Departamento Nacional de Estradas e Rodagem. O DENIT passou quase uma década perdendo tempo, gastando dinheiro público, brigando na justiça, para ter reconhecida a competência para fiscalizar trânsito, para aplicar multa por excesso de velocidade nas rodovias federais. Lá para perto de 2020, o STJ até reconheceu essa atribuição, que a princípio tinha que ser da Polícia Rodoviária Federal, né? Mesmo várias entidades aí ligadas ao trânsito, ao tráfego, a transportes, terem sido contra o DENIT ser autorizado a multar. Mas perdeu 10 anos brigando com isso, e nesse meio tempo os ratos que estavam lá dentro, todos indicados políticos, todos do começo dos anos 2000 até os anos de 2010, 11, 12, tinham feito a festa, sistema de propinas denunciado dentro do DENIT, ineficiência. O DENIT é uma autarquia federal, gente, foi criada para resolver problemas de infraestrutura, tinha que se preocupar em tapar buraco, onde esses buracos são inevitáveis, e em antecipar os problemas da manutenção, cuidados nas regiões onde todo mundo sabe que vai chover, vai ter problema de erosão, por exemplo, de deslizamento, de buraco, defeito no asfalto por causa de obras mal feitas, de má qualidade, né, da matéria-prima. Enfim, essa capacidade de se antecipar a problemas, que todo mundo sabe que vão acontecer, ela é histórica, a incapacidade do DENIT, a incompetência do DENIT é histórica. E nem é culpa do órgão. Eu acho que é mais culpa dos governos dos últimos anos, desses anos anteriores, que nunca conseguiram estancar essa torneira de dinheiro jogado fora para todo ano ficar tapando buraco, que no ano que vem vai abrir de novo. É um órgão sem rumo, desqualificado, baixa transparência nos processos do DENIT, nunca teve condição estrutural de fazer o que foi criado para fazer. Nos governos Lula e em parte do governo Dilma, era esse ninho de corruptos que eu falei, foram denunciados. A ex-presidente chegou a fazer essa limpeza no DENIT, colocou o Tarcísio Gomes lá como diretor executivo, mas ele mesmo, quando assumiu, falou que não tinha condição de cuidar do PAC. Gente, não sei se vocês lembram dos PACs. Sim. O PAC do governo Dilma tinha 16 bilhões de reais para arrumar as rodovias brasileiras, 70 e poucos mil quilômetros aí, 76 mil quilômetros.
de rodovias brasileiras. Mas o DENIT tinha 2.000 funcionários, pouco mais de 2.000, para cuidar disso. Aí tem uma coisa interessante, gente, o DENIT tinha mais de 100 datilógrafos nos anos 2010, datilógrafo. Ninguém usava máquina de datilografia mais. Tinha mais de 100 porteiros, mas tinha 10 técnicos de estradas e tinha nenhum topógrafo. Nenhuma pessoa especializada em topografia no órgão que tem que cuidar, entre outras coisas, da topografia das estradas brasileiras. Então não tem condição, nunca teve condição de dar certo. E vai continuar sem ter condição de dar certo. Vai pegar esses 120 milhões aí e vai jogar no ralo, porque ano que vem está tudo esburacado outra vez. Infelizmente, a gente vai ver alguma ação sendo feita nas rodovias, e aqui eu não tenho nenhuma dificuldade para falar, nas rodovias como a 381, que tem a gestão da Artéries, que já está rapidamente recuperando, primeiro no momento emergencial. Eu já viajei esse final de semana e já vi uma recuperação acentuada dos buracos, já desvios sendo feitos com mais precisão para poder aliviar o tráfego, diminuindo aqueles trechos de pista única, onde tem a possibilidade de pista dupla. Agora, nas rodovias que não estão privatizadas, me desculpe a sinceridade, mas é malhar em ferro frio. Esse dinheiro vai sumir no ralo, ou melhor, vai escorrer pelo meio-fio das rodovias e vai cair no bolso de algum político. Nós já temos o nosso convidado e nós não podemos ficar falando de infraestrutura sem falar com ele, porque é o nosso secretário de Infraestrutura do governo de Minas Gerais e Mobilidade de Minas Gerais. Está tentando lembrar qual era a outra atribuição da Secretaria do Marcato e Mobilidade. Fernando Marcato já está com a gente na ponta da linha. Vamos falar do Rodoanel, vamos ver se a gente tem boas notícias, se a gente não vai ter que ficar falando aqui durante muitos e muitos anos sobre a ineficiência do anel rodoviário. Marcato, boa noite, é um enorme prazer te receber. Boa noite, o prazer é meu de estar com vocês mais uma vez aí no programa tão qualificado e ao mesmo tempo contraído. Bom, Marcato, vamos lá. Eu vou começar te perguntando sobre o Rodoanel. O governo de Minas divulgou hoje detalhes do edital de construção do Rodoanel Metropolitano. Todo mundo sabe que o Rodoanel vem com a função de aliviar o tráfego pesado de caminhões, transporte de carga, rodoviário, que são jogados para dentro da cidade de Belo Horizonte, num anel rodoviário já ultrapassado. O traçado está sendo alvo de críticas. Tem um prefeito na região metropolitana, o prefeito de Betim, o senhor Vitório Medioli, que faz críticas contundentes ao traçado. Como é que se chegou a esse traçado atual, definitivo? E por que as propostas de Betim, parece que Contagem até hoje à tarde reviu sua posição, mas por que as propostas de Betim, particularmente, não foram acatadas para a análise e definição do traçado do anel? Paulo, nós iniciamos a estruturação desse projeto, que é um projeto que desde 2007 vem sendo estudado. Vocês estavam falando do DENIT, né? Vem sendo estudado pelo DENIT. Depois o governo do estado fez uma licitação em 2014, quase saiu. Essa licitação foi revogada em 2016 por problemas de compliance. E nós, então, o que fizemos? Desde 2020, recuperamos esses projetos e estudamos 10 traçados. Né? Como que esse estudo é feito? Você tem que levar em consideração a geologia, a demanda, em especial, que você vai capturar, os custos de engenharia. Então, a primeira etapa do projeto é você fazer uma matriz multicritério para definir qual o traçado que você vai se aprofundar. E foi isso que fizemos, né? Ao longo de 2020 inteiro, um ano inteiro de estudos, nós fizemos essas validações para se chegar num primeiro traçado, que foi publicado entre janeiro e fevereiro de 2021. Nesse momento, em janeiro e fevereiro, nós iniciamos o processo de consultas e audiências públicas. Foram, ao todo, 15 audiências públicas. Nenhum projeto de infraestrutura no Brasil faz isso ou fez isso, né? E 115 dias de consultas públicas. Pra você ter ideia, os projetos do governo federal ficam 45 dias em consulta. Nós deixamos 115.
75 reuniões individuais, até com o síndico do condomínio a gente fez reunião, né? 750 contribuições. Uma das contribuições foi justamente um primeiro traçado apresentado pelo prefeito de Betim. E nós estudamos, por orientação do nosso governador, e não é que é estudo mais ou menos. Os documentos do projeto contêm o traçado de Betim estudado no mesmo nível de profundidade que o traçado diretriz do Estado. Essa foi uma demanda recebida no início do ano. A segunda demanda, também de mudança de traçado, feita pelos ambientalistas, pela Prefeitura de Brumadinho, que aí era a mudança não da alça de Betim em Contagem, mas da alça sul de Brumadinho, da 040. Estudamos também. Então a gente retardou, entre aspas, né, o projeto. Não retardou porque tinha que ser feito, né? Não dá para você abrir uma consulta e daí virar as costas e não levar em consideração. Então, de maio, quando a gente encerrou a primeira consulta, até setembro, outubro, nós estudamos em detalhe o traçado de Betim e o traçado dos ambientalistas da Alça Sul, mais a Prefeitura de Brumadinho. O que aconteceu? Deu viabilidade o traçado da Alça Sul. Infelizmente, o traçado da Alça Oeste custaria 1,2 bi a mais. Com uma perda de demanda, ou seja, eu deixaria de tirar da região metropolitana 10% dos veículos que eu vou tirar. Além disso, eu tiraria de Contagem completamente o anel. E aí depois eu posso detalhar para vocês quais são os prejuízos que isso gerariam para a cidade de Contagem, a principal cidade da região metropolitana, depois de Belo Horizonte, em termos de população. Então, veja, nós estudamos 2 traçados a fundo e não só estudamos, como alteramos o nosso projeto a pedido desse grupo de ambientalistas, prefeituras, etc. Infelizmente, eu te digo, por que eu vou criar briga, discórdia, seja com a Prefeitura de Betim, seja com um conglomerado de mídia, né? Não tem motivo para fazer. O único motivo é que, tecnicamente, o traçado era pior. Esse é o único motivo que me permite e que me autoriza não fazer. Porque, senão, eu seria responsabilizado, inclusive, pelo Ministério Público. Imagina, eu faço um traçado 1,2 bi mais caro. Primeiro, que não tem esse dinheiro, né? E segundo, que eu não posso pegar o dinheiro da população e fazer um traçado mais caro. Não tem condição. Boa noite, secretário. Prazer tê-lo aqui conosco. A gente imagina que uma obra dessa magnitude, ela também vai despertar, como despertou aí, vários interesses, várias pessoas com o seu ponto de vista, opinando e colocando aí o seu ponto, a sua visão aí sobre o que é melhor. Mas você respondeu bem, que é com relação à questão da economia e da eficiência. É um traçado no qual a população já espera muito por conta de todas as mortes e um aparelho tão antigo como o próprio anel rodoviário ser substituído. Agora é um sonho de todos nós. E por isso que eu já emendo, fazendo até 2 perguntas, para aproveitar já o ensejo dessa sua explicação com relação à Contagem. Eu queria saber, de Betim, perdão, você explicou bem já o motivo e como ficou a relação com a Prefeitura de Contagem. Ela atendeu, as suas explicações atenderam às expectativas deles. E a segunda é se você já tem um prazo com relação a essa obra, para que a gente possa já comemorar aí um novo trajeto e com mais segurança para todos nós aí de Minas. Olha, a grande preocupação da Prefeitura de Contagem, que é muito legítima, era o ataque à Várzea das Flores, né? Quem não sabe, vamos falar aqui, Várzea das Flores é uma área de proteção ambiental que está quase que 100% no município de Contagem e que tem uma represa que abastece 7% da região metropolitana. Então, qual que é a preocupação da Prefeitura de Contagem, nossa preocupação do Ministério Público? É uma região que vem sendo invadida com especulação imobiliária. Uma região que tinha que ser preservada, ela vem sendo invadida por casas, por especulação imobiliária. Qual é a preocupação?
Se eu chegar muito próximo da represa e dos córregos que alimentam essa represa, com casas, eu começo a gerar escassez hídrica. Então, eu começo a destruir a natureza, para de produzir água, e aí vai faltar água na região metropolitana. Então, é muito legítima a preocupação com a Vargem das Flores. É nossa preocupação também, né? Agora, como que eu resolvo esse problema? Eu tiro o Rodoanel completamente, jogo lá para Esmeraldas, né? Ou eu tenho uma alternativa? Hoje, os projetos de infraestrutura rodoviária é o caso do Rodoanel Paulista. O Rodoanel passa em cima da represa Guarapiranga, lá em São Paulo. E a Guarapiranga é o manancial que, apesar de ter também invasões, que segurou durante a crise hídrica quando Cantareira secou, né? Então, não houve uma deterioração. Nós aqui estamos fazendo o traçado, está passando a 1,2 quilômetros da represa, numa área que, se você for olhar o mapa, você vai ver que ela é completamente, no jargão, antropizada. O que isso quer dizer? Ela é ocupada completamente por casas. Inclusive, o Rodoanel vai permitir desocupações de áreas que são ocupações irregulares. E o que é interessante? A alça oeste, que é essa de Betim e Contagem, que gerou mais polêmica, ela é igual à alça oeste prevista para o Rodoanel no Plano de Desenvolvimento Metropolitano, é o PDDI. Esse é um plano que existe, feito pela UFMG em 2012. No Brasil, a gente costuma reclamar que não tem planejamento, né? O plano existe. Agora começou a ser revisto pela Agência Metropolitana. Mas nós seguimos o plano, né? Ou seja, o traçado da alça oeste, ele passa num local a uma distância segura da Vargem das Flores, né? Já previsto no plano. Além disso, a engenharia permite você criar bacias de contenção, caso você tenha algum derramamento de produto químico. Uma outra coisa que às vezes as pessoas não entendem, o que a gente está propondo como obra, o Rodoanel, diferentemente da 381, do anel viário, de qualquer rodovia que tenha dentro do estado, ele é uma rodovia fechada. Ele só terá 14 acessos. Isso quer dizer que você não vai conseguir criar uma casinha do lado do Rodoanel. Inclusive porque a concessionária que vai ser contratada, isso é um outro ponto, não é só uma obra, é uma concessão, ela tem a obrigação de, a cada 120 minutos, percorrer toda a faixa de domínio do Rodoanel para ver se não tem invasão. E se tiver invasão, ela é penalizada por isso pelo governo. Então, é um novo conceito, né? Então, essa é um pouco a ideia, por isso que a gente entende que o Rodoanel traz uma proteção até a Vargem das Flores. Então, colocando o anel ali, eu impeço essa ocupação imobiliária. Porque existe o mito de que o Rodoanel vai gerar especulação imobiliária. Ele não gera. Inclusive, tem estudos da FGV que estudaram isso em São Paulo, que mostra que não teve especulação. Porque não tem acesso. O cara vai construir a casa embaixo do anel, ele não consegue acessar. Entendeu? Então, isso é um ponto importante que a gente precisa esclarecer. Com relação a prazo, o que a gente tem agora? Licitação até dia 28 de abril, né? Então, se contrata uma empresa num leilão público, que vai ser feito na Bolsa de Valores, em São Paulo. Aí você tem um prazo em torno de 1 mês e meio para assinatura final de contrato, cumprimento de exigências e tudo mais. E aí inicia o processo de licenciamento ambiental. Esse é outro ponto importante. A gente ainda vai passar pelo licenciamento ambiental, né? Licenciamento ambiental, em média, 1 ano. Então, estamos falando de começar a obra em 23. Não adianta querer dizer que vai começar... Se alguém disser que começa em 22, está mentindo, né? Ah, é obra eleitoreira. Não, meu amigo, esse ano só vai ter papel assinado, né? Em 23 começa a obra, e aí a gente está falando de 3 anos para as 2 alças iniciais, que é a alça norte, que é Sabará, né, 381 Espírito Santo até 040, Brasília, e 040 Brasília até 381 São Paulo, né, que é onde tem 70% da demanda. E aí a alça sudoeste-sul, que é a alça de baixo, é uma alça que tem menos demanda e que, portanto, o prazo é um pouquinho mais alongado. A gente está falando entre o 27 e o 28 para a conclusão dessa alça, e aí, nesse momento, você tem um anel completo.
Secretário Marcato, farei aqui satisfação recebê-lo aqui no Talks, parabenizá-lo aí pelas entregas no governo de Minas, né, que tem sido muitas. Tínhamos aqui várias perguntas, mas o senhor sempre muito esclarecedor, né, trouxe aqui já várias respostas, até na sua pergunta. Eu tinha uma pergunta aqui com relação a críticas que muitas pessoas dizem, né, vai ter valorização da área X, da área Y, e achei muito importante o senhor esclarecer o formato desse Rodoanel. Isso para nós aqui em Belo Horizonte, isso é muito novo. A gente não sabe como é que é isso, e às vezes a gente acaba não conseguindo imaginar. Então, é importante falar sobre como que é essa estrutura. Se eu pudesse falar um pouquinho mais sobre a estrutura, a diferença dela para essas outras rodovias, e falar um pouco também da questão da concessionária, ou seja, quem vai manter depois nem é o poder público, é uma concessionária. Então, se eu puder falar um pouquinho mais sobre o formato da estrutura e de como que funciona a concessão para quem nos acompanha, eu acho isso extremamente importante. Porque às vezes a pessoa às vezes até associa a pedágio, tá? É bom explicar. Essa pergunta é muito boa, porque historicamente no Brasil, obras são construídas dentro de um modelo de empreitada. O que isso quer dizer? O contrato empreiteiro, ele constrói uma obra com base no projeto que o Estado detalha, e depois ele me entrega essa obra e o Estado que se vire para operar, para fazer manutenção, etc. O que acontece muitas vezes? O Estado faz um projeto ruim ou mal intencionado, em alguns casos. E aí você gera a famosa indústria do aditivo, né? Já ouviu me falar. Faz uma obra, um projeto mais ou menos, o cara ganha a licitação por um preço baixo e vai lá, na conversa, consegue um aditivo e isso dobra o valor da obra. Se o cara não consegue, o que ele faz? Entrega a obra. Para de operar. Rodoanel de São Paulo. Tem bons exemplos que a gente tirou de lá, mas tem maus exemplos. Eles estão há 20 anos querendo construir o Rodoanel. Sabe por quê? Porque eles fizeram desse modelo de obra. A empresa Dersa contratou, até na época da eleição teve denúncia, não sei se vocês se lembram, teve gente presa, né? Pra vocês terem ideia, os 7 consórcios contratados para fazer a Alça Norte em São Paulo, todos estão em litígio com o Estado de São Paulo com a obra paralisada. Tivemos lá. É uma tristeza. O túnel quase pronto, paralisado. Estação elétrica pronta, queimada por vandalismo, né? Então, a gente sabia que um projeto dessa magnitude dificilmente seria feito num modelo de obra pública. Então, a gente optou por um modelo que hoje o Ministério da Infraestrutura usa, os estados usam, que é a concessão. O que é a concessão? A concessão, eu contrato alguém, não fazer obra. Não quero empreiteiro. Eu quero alguém que dentro de X anos me entregue uma rodovia com tais características e que se responsabilize pela sua boa operação durante 30 anos. O que eu gero de incentivo positivo para isso? O cara vai fazer uma obra boa e rápida, porque ele quer começar a operar rápido. Ele não quer ter dor de cabeça, porque se ele faz uma obra ruim, o custo é dele fazer a manutenção, né? Então, a concessão é o que é? Construir e operar. Nesse caso do Rodoanel, vai ter pedágio. Temos que falar, não podemos mentir. Vai ter pedágio. Agora, o Estado, para que o pedágio não suba nas alturas, ele coloca dinheiro também. Então, você faz uma parceria público-privada. Um pedaço, a empresa é contratada, vai ganhar cobrando pedágio. E um pedaço, o Estado vai pagar, no caso, 3 bilhões de reais no máximo, que é o que está previsto em edital. Tá? Essa é a ideia da concessão. Só qual é a vantagem disso? A operação inclui ambulância, 24 horas, inclui guincho, 24 horas, inclui sistema de monitoramento, inclui aquilo que eu falei da supervisão das faixas de domínio, né? Qualquer problema que você tiver, você tem um 0800 para reclamar, né? O Rodoanel vai ter um modelo que a gente chama free flow. O que é isso? Eu não tenho mais praça de pedágio, acabou a praça de pedágio. Eu vou pagar exclusivamente pelo que eu andar. Eu entrei no Rodoanel, tem uma câmera que tira uma foto na minha placa. Eu saí do Rodoanel, uma câmera tira uma foto. Como que eu pago? Pelo tagzinho, né? Aquele tag. Agora, e se não tiver tag? Pode ser na internet, no app, pode ser no boleto, aonde você quiser. Tá? Então, o Rodoanel vai ter 11 meios de pagamento.
que vão permitir que essa concessão funcione de maneira adequada. E qual que é o nosso papel como Estado? Fiscalização, regulação. Por isso, inclusive, que a gente pretende no início desse ano, quando a Assembleia reabrir os trabalhos, apresentar um projeto de lei de agência reguladora de transportes. Ele está praticamente pronto e a gente deve apresentar justamente para regular adequadamente uma concessão. Secretário, boa noite. Luiz Fernando aqui. Basicamente, só assim, para ver se eu entendi direito, andou no anel, no rodoanel, seja 1 quilômetro, seja 10 quilômetros, paga. Mas paga por 1 quilômetro. Entendi. Uma coisa importante, eu acho que a maior gritaria contra o rodoanel veio de Betim, né, pelo que também eu tenho acompanhado no noticiário de Belo Horizonte. Hoje, eu vi uma entrevista do prefeito de Betim, Vitório Medioli, que fez alguns ataques, acho que pessoais até a você, secretário Marcato. Ele disse que o governador colocou um secretário historicamente ligado às concessionárias e que veementemente descarta a visão de obra pública e apenas analisa vantagens de concessionárias de rodovias. Essas palavras dele. Quando o senhor fala do modelo de concessão, o senhor fala de forma técnica. O que nisso pode ser compreendido como não técnico? Olha, minha vida está aberta, né? Eu costumo dizer que eu vim a Minas desde o processo seletivo, não conheci o governador Zema. Hoje tenho grande prazer em conhecê-lo, é uma pessoa muito decente, muito íntegra, né? E acabando a minha missão aqui, eu faço porque é realmente algo que eu sempre gostei de fazer, trabalhar em governo, trabalhar com governo. E, para mim, o que é importante é esse legado que a gente vai deixar. Eu já trabalhei uma época numa empresa de saneamento em São Paulo, na Sabesp, na Copasa Paulista. Depois segui minha vida. Sinceramente, enfim, trabalhar em governo, para mim, é algo que faz sentido como um propósito, né? De novo, infelizmente, enfim, tem esse tipo de jogo, esse tipo de ataque. Eu não tenho muito o que dizer, porque se precisar investigar, pode investigar, que eu tenho vínculo com concessão. Por exemplo, um dos argumentos é que o traçado já estava pré-definido antes da gente lançar o projeto. Ora, se eu alterei o traçado a pedido dos ambientalistas, eu combinei com os ambientalistas, eles também estão vinculados a empresas de concessão. Parece fazer muito sentido, assim, na minha visão. Quer dizer, olha, não tem muita lógica, né? Então, paciência, quer dizer, o que eu posso fazer? A gente, infelizmente, eu costumo dizer, a gente tem que falar não, por vezes, para os nossos filhos, para a nossa esposa, para os nossos amigos. Se eu tiver que falar sim para 853 prefeitos, depois de fazer os estudos técnicos durante 2 anos, aí dizer que os estudos estão furados, dizer que os nossos estudos estão super avaliados, eu não conheço uma pessoa que diga que os preços do Estado estão em ordem em termos de obra. Não faz sentido, mas o que eu posso fazer? A gente vai tocando de novo. Se quiser investigar, Ministério Público, Polícia, a gente está muito tranquilo, porque o estudo é feito, isso aí está validado, né? Gente séria envolvida, então a gente vai seguindo e paciência, tudo bem. Vamos ouvir. Quem trabalha em governo, se estiver preocupado também e não receber crítica, né? A unanimidade é burra. Então, graças a Deus, o prefeito Medioli pode falar mal de mim, ele está dentro da faculdade dele, dentro da posição dele, desde que não seja uma injúria, uma calúnia, difamação, mas, sinceramente, eu não vou me indispor. E, de novo, aprecio, nunca tive nenhuma indisposição, acho que o trabalho que ele faz em Betim é positivo. A Secretaria de Infraestrutura continua de portas abertas para trabalhar com todas as prefeituras. Fernando Marcato, secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais, falou conosco aqui no 98 Talks, trazendo as informações sobre o Rodoanel Metropolitano. A gente sempre lembra que o Rodoanel, além da conquista que vai trazer para nós de mobilidade, ele também passará a respeitar vidas, porque muitas vidas são perdidas com o atual traçado do anel rodoviário, que nos indigna demais com o que a gente observa lá. Marcato, muito obrigado, muito prazer falar com você, um ótimo final de semana, até uma próxima oportunidade. Obrigado, gente, parabéns pelo trabalho aí, um abraço. Um abraço, obrigado. Amigos, está na hora do sextou agora. Quem começa aí a roleta russa,
Quem é o primeiro? Abre o microfone, senão ninguém vai te ouvir. O microfone desligado. Desculpa. Eu gostaria de ir primeiro porque eu tenho medo do Luiz e do Claré estar com a minha ideia, então eu gostaria de atrapalhá-los nesse caso. Então vai. A minha dica é para as pessoas assistirem o filme que foi tão falado, já tem milhões de análises e pessoas que falaram sobre ele aí, e cada um tem seu ponto de vista. Acho que vale a pena vocês assistirem o Don't Look Up, que é Não Olhe Para Cima, pela forma meu! Eu atrapalhei o Claré e o Luiz Fernando, por isso que eu pedi para falar primeiro. Eu gosto quando eu atrapalho as pessoas nesse sentido, isso me faz muito bem, então eu termino minha sexta feliz. Assista Não Olhe Para Cima, é uma crítica a todos nós, que às vezes, pelo nosso ponto de vista, é dificuldade, e tem muito a ver com o que a gente disse nesse programa hoje. Aqui a gente tem um compromisso de trazer uma informação de qualidade, e a nossa opinião não necessariamente pode representar a qualidade, mas ela é de verdade. A gente não está aqui fazendo nenhum tipo de brincadeira e somos pessoas sérias. De certa forma, a gente é sério, sim. E somos responsáveis. A gente não é sério, a gente é muito responsável. E o filme ele trata esse tema das pessoas que, às vezes, eles querem viver num mundo paralelo na sua própria realidade e não enxergar a verdade que está em cima da sua cabeça. Então, 2 minutos, vamos lá. Não olhe para cima. Próxima dica de quem é? Claré? O Luiz Fernando está no microfone, vou gastar 10 segundos. Então, eu adoro séries, né, políticas, de assunto político. Já indiquei House of Cards, já indiquei The Crown. Hoje eu vou indicar o Marseille. Estou gostando demais dessa série que está no Netflix, tem Gerard Depardieu, é uma série francesa sobre política, sobre disputa eleitoral. Assistam. Comecei a assistir e adorei, Claré. Diga lá, Luiz. Abrindo o microfone. Estava desligado. O Paulo Leite, eu ia falar do Não Olhe Para Cima também, porque eu assisti ele fim de semana passado, achei um filme bastante legal. Muita gente falou mal do filme, não é bom, não assiste. Eu assisti assim mesmo e achei legal. Terceiro filme mais assistido da plataforma Netflix. Mas então eu vou dar uma dica para vocês. Busquem, para quem não conhece, o trabalho de Dona Elza Soares no YouTube. Vale pra caramba a pena. Tem boas músicas, bons trabalhos, versões de Elza Soares cantando bossa nova, depois na década de 70 cantando samba. O Paulinho da Viola falou que ela gravou uma das versões mais lindas que ele já ouviu, de Nada Consigo Fazer Quando a Saudade Aperta. Cara, maravilhoso. Ela realmente era de uma energia espetacular, e eu acho que merece ser ouvida assim por quem não conhece. E já emenda o livro do Zeca Camargo, tá? Tem um livro do Zeca Camargo sobre Elza Soares também. Isso, e o Luiz acabou pegando minha dica, mas minha dica vai um pouco nessa linha da Elza, só prestando uma homenagem para uma mulher negra violentada aos 20 anos de idade, nasceu na favela de Moça Bonita, hoje Vila Vintém, no Rio de Janeiro. Em 1999, ela foi considerada a cantora do milênio pela BBC de Londres. A revista Rolling Stones traz ela como uma das 100 mais importantes vozes da música. Ganhou um Grammy em 2002. Essa negra, violentada com uma história de dificuldade, deu a volta por cima, casou com Garrincha, foi notícia, deixou de ser notícia e hoje foi embora aos 91 anos por morte natural. Viva Elza Soares. Amigos, obrigado. Olha, quem está na Rede 98 vai ficar agora com o Arena, quem está na 98 FM, Live, fica com a Arena. Quem está na Rede Mais HD vai ficar com o Jornal da Record. Nós vamos embora e voltamos na segunda-feira, às 7 da noite. Até lá. Termina aqui 98 Talks.